Alguém gravou? Um pouco da... Abriu esse? Regulamento lá daí vai ter que... Com a presença de todos os vereadores, sob a proteção de Deus, declaro aberta a primeira sessão ordinária da Câmara Municipal de Conchas. O secretário fará a leitura do expediente do dia. Requerimento 1/2005. Requer do Poder Executivo Municipal que solicite à Sabesp informações quanto ao início do tratamento de esgoto no município de Conchas. Justificativa. Atualmente, a população de Conchas vem pagando a taxa de tratamento de esgoto, sendo que o mesmo não é tratado. Entende-se que tal cobrança é devida pela não execução dos serviços, pelos danos ambientais que vem causando. Sala de Sessões, 19 de janeiro de 2005, Omar Miranda Silva, vereador. Requerimento 2/2005. Requer da mesa diretora da Câmara Municipal de Conchas envio de ofício ao Ministério Público solicitando informações quanto à regularidade da cobrança da taxa de esgoto. Justificativa. Atualmente a população de Conchas vem pagando a taxa de tratamento de esgoto, sendo que o mesmo não é tratado. Entende-se que tal cobrança só seria devida após a prestação de tal serviço. Sala de Sessões, 19 de janeiro de 2005, Omar Miranda Silva, vereador. Moção 1/2005. Sugere a celebração de convênio entre a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo com a Fadito, Unimed, Unimep, Uniso, FMR e FKB, com o objetivo de ser oferecido bolsa de estudo para policiais militares da região centro-oeste do estado de São Paulo. Autoria, vereador José Tadeu Almada Neder. Moção número 2/2005. Moção de pesar na família do senhor André Pacioli. Autoria, vereador João Roberto Delbem. Indicação número 1/2005. Solicita ao Poder Executivo criação da Secretaria Municipal do Distrito de Juquiratiba. Justificativa. Atualmente o Distrito de Juquiratiba não possui uma unidade orçamentária própria, o que dificultando as ações de compra e atendimento emergencial. Com a criação dessa secretaria, o secretário municipal responsável poderá decidir e tomar providências imediatas quanto necessários. Conchas, 19 de janeiro de 2005, Omar Miranda Silva, vereador. Indicação 2/2005. Indica ao Poder Executivo Municipal disponibilização de uma ambulância para o distrito de Juquiratiba. Justificativa. Grande parte dos moradores do distrito de Juquiratiba não possui veículo e a disponibilização de uma ambulância para o distrito será de grande valia. É importante ressaltar que, em caso de emergência, esta população não ficará desprovida de condução,
para o atendimento médico. Conchas, 25 de janeiro de 2005, Darciso Aparecido Leite de Almeida, vereador. Indicação 3, 2005. Indica o Poder Executivo Municipal a construção de um velório na parte central do distrito de Juquiratiba. Justificativa. O referido distrito não possui um velório, o que obriga os moradores a velarem seus familiares em suas próprias residências, ou até mesmo se locomoverem para a cidade de Conchas, para retornarem posteriormente ao distrito para efetuarem o sepultamento. É importante ressaltar que muitos munícipes deste distrito não possuem veículos, o que dificulta ainda mais esse processo. Consta 31 de janeiro de 2005, Darciso Aparecido Leite de Almeida, vereador. Indicação 4, 2005. Indica ao Poder Executivo Municipal reconstrução da Ponte Preta que liga Conchas ao bairro Luiz Gama, São Roque. Justificativa. A referida ponte foi destruída pelo fogo no ano de 2004, impossibilitando o acesso ao referido bairro. Salienta-se que essa estrada é de grande uso, pois é utilizada para o escoamento da produção de leite, frango, gado e etc. Esse vereador, no intuito de devolver o direito de ir e vir dos moradores desse bairro, solicita urgência nesta obra. Conchas, 1 de fevereiro de 2005, João Roberto Delbem, vereador. Indicação número 5, 2005. Indica ao Poder Executivo Municipal criação de cronograma para coleta de lixo doméstico. Justificativa. Inúmeros moradores procuram este vereador solicitando a criação de um cronograma para a coleta de lixo em nosso município. Tal cronograma deverá obedecer aos seguintes requisitos. Após a divisão da cidade em setores: bairro, dias da semana para a coleta, horário da coleta. Salienta-se que a coleta do lixo deverá ter início às 18 horas e se estender até a sua conclusão, evitando assim que o lixo permaneça dentro das residências durante a noite ou nas lixeiras à mercê dos cães. Conchas, 1º de fevereiro de 2005, João Roberto Delbem, vereador. Indicação número 6, 2005. Indica ao Poder Executivo Municipal a criação de um calendário prévio para agendamento de festas, atividades religiosas, artísticas, culturais, cívicas e etc., a partir do ano de 2005. Justificativa. Importante e necessário se faz a adoção e criação de um calendário municipal que agende previamente todas as festas, inclusive as religiosas nos bairros e a do divino, e atividades religiosas, artísticas, culturais, cívicas, etc., a partir do próximo ano, para que uma não atrapalhe a outra e todas possam ser bem-sucedidas. Conchas, 1º de fevereiro de 2005, José Tadeu Almada Neder, vereador. Indicação 7, 2005. Indica ao Poder Executivo Municipal a retomada de contatos com o senhor prefeito da cidade de Piracicaba, para estabelecer estudos junto ao governo do estado no sentido de asfaltar por completo a estrada interliga esses municípios. Justificativa. Importante e necessário se faz a retomada das conversações entre as autoridades do nosso município e as de Piracicaba, para que em conjunto consigam sensibilizar o governo do estado a asfaltar os poucos quilômetros que restam nesta ligação interna, via Anhumas. Importante observar que esforços foram desenvolvidos por vários vereadores, dentre eles Vossa Excelência, sem maiores resultados. Talvez pelo fato do então prefeito do município vizinho não ter se apercebido da importância da reivindicação para as duas cidades. Vale ressaltar que o atual prefeito de Piracicaba pertence ao mesmo partido político do governo do estado, o qual, por sua vez, tem um vice que está ligado ao mesmo partido do prefeito de nossa cidade. Conchas, 1º de fevereiro de 2005, José Tadeu Almada Neder, vereador. Indicação número 8, 2005. Solicita ao Poder Executivo Municipal
reparos nas estradas que interliga o município de Conchas aos bairros Santo Antônio, Água da Onça e Morro Azul. Justificativa. As referidas estradas necessitam de reparos imediatos, uma vez que se encontram em péssimas condições de conservação, devido às intensas chuvas dos últimos dias. Conchas, 1º de fevereiro de 2005, Wilson Benedito de Almeida Desidério, vereador. Indicação 9 de 2005. Solicita o Poder Executivo Municipal limpeza dos bueiros da Rua Amazonas. Justificativa. Vários moradores da Rua Amazonas e ruas adjacentes solicitam desta vereadora a intervenção junto ao senhor prefeito para que os bueiros sejam desobstruídos. Todos sabem que a Rua Amazonas está sujeita a enchente nas épocas das chuvas e por diversas vezes moradores daquela área da cidade perderam todos os seus pertences por motivo de enchente. Esta vereadora esteve no local e constatou que os bueiros estão realmente obstruídos. Conchas, 2 de fevereiro de 2005, Eva Maria de Oliveira Campos, vereadora. Indicação 10 de 2005. Solicita ao Poder Executivo Municipal limpeza da Avenida Prefeito José Gorga, em toda a sua extensão. Justificativa. A referida avenida está totalmente tomada pelo mato e já se passaram 30 dias da posse da nova administração e até o momento nada foi feito no sentido de se limpar a referida avenida. Com a proximidade do Carnaval e por se tratar de avenida central, é necessário que a devida providência seja tomada. Conchas, 2 de fevereiro de 2005. Eva Maria de Oliveira Campos, vereadora. Indicação 11 de 2005. Solicita a Sabesp reparos, limpeza e prolongamento da rede de esgoto na Rua Francisco Serrano. Justificativa. Após vistoria e filmagem, foi constatada a real necessidade de limpeza, reparos e principalmente prolongamento da rede de esgoto neste local. É importante ressaltar que o esgoto doméstico, além de ser despejado a poucos metros das residências e escola, possui inúmeras galerias de vistorias ou decantação, sem qualquer tipo de proteção. Conchas, 2 de fevereiro de 2005, Darciso Aparecido Leite de Almeida, vereador. Em discussão o requerimento 01/2005 de autoria do vereador Omar. Não, eu vou pôr em votação. Vou pôr em votação depois. Não havendo discussão, eu coloco em votação. Pela ordem, senhor presidente. Vai discutir o requerimento 1? Isso. Eu gostaria de... Com a palavra, o vereador Sidney. O requerimento 1 do vereador Omar, solicitando a Sabesp informações quanto ao início do tratamento de esgoto no município de Conchas. Poder Executivo fazer essa indagação à Sabesp, né? Eu tenho que informar também, dentro dessa discussão desse requerimento, que no primeiro dia de mandato do prefeito atual, José Oscar Pavan, diretores da Sabesp esteve visitando o gabinete e conversando com o prefeito a respeito do tratamento de esgoto. E ficou-se para fazer uma reunião junto com os engenheiros para visualizar os projetos em andamento, né? Então, tem um trabalho sendo feito em cima disso, e isso que eu posso passar a informar na discussão do requerimento aí a Vossas Excelências. Com a palavra, o autor do requerimento. Senhor presidente, senhores vereadores, é o seguinte. Desde quando a Sabesp assumiu o nosso município, ela vem fazendo reuniões com o executivo, com os prefeitos. E até hoje, a nossa população ainda não tem nada por escrito, nenhum documento da Sabesp, dando um prazo ou um início. E a população continua pagando, certo? Paga a taxa e não tem o serviço. Além dos danos ambientais, eu acho que a Sabesp
está onerando o bolso do nosso povo. Então eu gostaria que esse requerimento fosse aprovado para essa casa, pelo seguinte, para nós termos um documento em mão, termos data, termos prazo e cobrar deles. Porque já está indo para quase 5 anos que a Sabesp está em nosso município, está levando lucro, está tendo a arrecadação do nosso município e o serviço não é prestado. É prestado um afastamento, mas o tratamento não. Só isso, senhor presidente, senhores vereadores. Ainda em discussão, o vereador Darciso. Senhor presidente, nobres colegas, eu endosso a propositura do nobre colega Omar, que eu também vou depois tecer algum comentário a respeito da Sabesp. Eu endosso que nós temos que cobrar bastante da Sabesp, porque ela vem cobrando muito do nosso munícipe e não tem fazendo o necessário. Eu endosso. Não havendo mais discussão, eu coloco em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contra, fique em pé. Aprovado por unanimidade. Ainda de autoria do vereador Omar, o requerimento 2/05. Em discussão. Com a palavra o autor do requerimento. Senhor presidente e senhores vereadores, é o seguinte, nesse requerimento eu estou querendo que a casa, a Câmara, ela cobre do Ministério Público a legalidade dessa cobrança da taxa do esgoto. Por quê? Hoje nossa população paga de esgoto 80% do valor da água. Como eu já falei, só para o afastamento e não para o tratamento. E a gente entende que toda taxa é mediante prestação de serviço. Então eu gostaria de saber do Ministério Público se é legal essa cobrança de 80% do valor da água na taxa de esgoto. Porque, como se diz, o povo continua pagando e não recebendo benefício. Então eu queria que o prefeito, essa casa e o Ministério Público tomassem uma providência o quanto mais rápido para o nosso povo consciência. Só isso, senhor presidente, senhor vereador. Não havendo mais discussão, eu coloco em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contra, fique em pé. Aprovado por unanimidade. Coloco em discussão a moção 01/05, de autoria do vereador José Tadeu Almada Neder. Não havendo discussão, eu coloco em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contra, fique em pé. Aprovado por unanimidade. Coloco em discussão a moção de pesar 2/05, de autoria do vereador João Roberto Delbem. Em discussão. Com a palavra o autor da moção. Senhor presidente, nobres colegas, demais presentes, eu gostaria de prestar esta pequena homenagem pelo passamento do consciente querido André Facioli. Isso daí aconteceu ontem. André Facioli, conhecido por todos, foi o último de 8 irmãos que formava a família Facioli. Muito querido por todos, viveu seus 84 anos aqui na nossa comunidade e exerceu o cargo de ferroviário por 30 anos. E após a sua aposentadoria, prestava serviços de jardinagem. A dona Jovina Zuliane, sua esposa, a Osmir, a Maria dos Anjos e o Dimas, seus filhos, e demais membros da família, o nosso respeito e as condolências desta Casa de Leis. Muito obrigado. Ainda em discussão. Não havendo discussão, eu coloco em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contra, fique em pé. Aprovado por unanimidade. Passamos agora ao grande expediente.
Eu convido agora para usar a tribuna o vereador Miguel Mir. Senhor presidente, senhores vereadores, primeiramente, já no uso da primeira tribuna como vereador, agradecer aos eleitores que a mim confiaram estar aqui presente hoje e querei honrar os votos que me deram, farei o possível para não decepcioná-los. E aqueles que não votaram também poderão contar, porque agora sou vereador do povo de Conchas e não daqueles que somente votaram em mim. Quero deixar claro a todos que não esquecerei da minha maior bandeira durante a minha campanha, que é a redução do salário dos vereadores. Trabalharei incansavelmente, porque acho que dentro da nossa realidade municipal não se cabe mais esta situação. Vou trabalhar com afinco, inclusive para que seja aprovado neste mandato. Queria dizer também, senhor presidente, nós tivemos uma reunião extraordinária de repasse ao consórcio municipal de aprovação do repasse da subvenção. A discussão, inclusive levantada pelo Dr. Tadeu, nosso vereador, quanto à ida de uma comissão junto ao Ministério Público para cobrar dos municípios integrantes do consórcio o não repasse da subvenção que cabe por direito ao consórcio. Todos sabemos que o nosso município, o nosso consórcio, atende aos cidadãos de todos os municípios da região e, na hora da contribuição, somente vêm os doentes. O dinheiro nunca vem. Eu, que trabalhei 4 anos como secretário da Saúde, senti na pele a dificuldade que o consórcio tem e que tem até hoje pelo não cumprimento da legislação, pelo não cumprimento da ata assinada por todos os prefeitos que ali estiveram presentes, aprovando um valor de cota mensal para cada município, senhor presidente. Então, gostaria aqui de questionar quando iremos junto ao Ministério Público. O vereador Sidney, na ocasião, havia dito que haveria uma reunião para a gente estar analisando essa questão. Eu gostaria só de não deixar cair no esquecimento, para a gente, logo em seguida, porque daqui a pouco nós estamos no meio do ano, passa o Carnaval, passa a Páscoa, o consórcio continua atendendo, o valor do déficit continua crescendo e a gente atendendo os municípios. Eu acho que não é justo para o munícipe de Conchas, que paga seu imposto e que sustenta o consórcio. Todos têm o direito à saúde, é um artigo da Constituição, é o artigo 196, mas aqui nós estamos tratando de subvenção que é por direito e dever desses municípios passarem no nosso consórcio. E por último, senhor presidente, como foi atuante essa Casa de Leis entre o final do ano de 2003 e início de 2004, na retirada de um parque que se instalou no Réveillon de 2003 e 2004, e qual a minha surpresa hoje de passar após as 11 horas, que a gente combinou, ficou acordado em reunião administrativa, que não se faria requerimento mais após o período encerrado, por dificuldades de trabalho dessa casa, e vim tomar conhecimento desse parque na praça instalado, em frente à escola, contrariando uma lei municipal, estou aqui até em minhas mãos a lei número 38, de 23 de março de 1992, aprovada, que o perímetro escolar, no seu artigo 2, diz: o perímetro escolar da segurança tem prioridade especial nas ações de prevenção e repressão policial, objetivando a tranquilidade dos professores, pais e alunos, de modo a evitar mau uso das cercanias da escola por parte de 1. Vendedor ambulante, 2. Pessoa estranha à comunidade escolar, 3. Circos e parques de diversão. Em seu artigo 3º, ele diz: em relação a toda e qualquer atividade ambulante, a circos e parques de diversões, fica estabelecida a proibição de fixação a menos de 100 metros de qualquer portão de acesso ao estabelecimento de ensino em qualquer época do ano. Então, senhor presidente, como não pude fazer o requerimento para encaminhar ao Ministério Público o cumprimento desta lei, solicito se possa haver esse requerimento ainda em discussão hoje. Caso não possa, encaminharei eu individualmente essa lei ao Ministério Público, porque provavelmente deve ter havido um alvará de instalação.
haja visto que o nosso prefeito era vereador à época, quando ocorreu isso, e ele já tinha conhecimento dessa lei. Vossa Excelência, me permitiria uma parte? Oh, com prazer, doutor. Senhor vereador, eu peço essa parte porque, quanto a esse último assunto, a instalação de parque na praça, eu vou me manifestar quando estiver ocupando a tribuna e eu teria alguns esclarecimentos a fazer. Mas eu farei quando ocupar a tribuna. Com referência a Vossa Excelência ter citado meu nome, quando eu levantei aquela questão de procurarmos, fora do mundo político, mas no mundo do judiciário, uma ajuda para ver se esses prefeitos cumprem a obrigação. Cumpre a obrigação, porque é uma obrigação dele. Eu fui, na época, aparteado pelo vereador Cine Miranda, que pediu um tempo justamente no sentido de que ele iria fazer essa consulta. Então eu peço a Vossa Excelência, porque eu só Vossa Excelência está me escutando, que indague do referido vereador se houve essa consulta e se existe alguma resposta. Agradeço a parte do doutor Tadeu e passo essa pergunta ao nosso vereador Sidney, se tem algum posicionamento junto ao prefeito desta situação. Hoje nós estivemos aqui conversando, vereador Tadeu, até comentamos do episódio passado, se tratando do parque, essa instalação, e realmente de tudo o que já ocorreu. Senhor presidente, não é esse a parte. Eu concedi a parte na questão do consórcio. Depois o senhor poderá fazer sobre a parte sobre isso que o doutor Tadeu me questionou e passei a pergunta ao senhor vereador. Das colocações do vereador, consórcio. Segundo o consórcio. Isso. Estivemos conversando com o prefeito e ficou de se viabilizar uma reunião entre todos os prefeitos que fazem parte do consórcio, antes da gente ter feito aquela determinação promovida pelo vereador Tadeu. Agora eu deixo aqui para que os vereadores possam tomar a atitude que achar melhor, e assim faremos todos de acordo com... O vereador, eu faria uma colocação, uma sugestão. Sim, senhor presidente. Sugestão. Fazer esta nova Câmara solicitar todos os prefeitos que compõem esse consórcio para uma conversa, pode ser aqui na Câmara, entendeu? Os vereadores, a representação política dos municípios que compõem esse consórcio. E a partir daí, e se eles não atenderem a determinação que exige para que esse consórcio continue, a gente faz esse requerimento ao Ministério Público pedindo que seja tomada uma providência. Agradeço, uma sugestão. Agradeço a sugestão, senhor presidente. Inclusive, acho de grande valia. Mas, ao passar dos anos que a gente acompanha a saúde municipal, não só como secretário e integrante do Conselho Municipal de Saúde há muitos anos, e sou funcionário dessa prefeitura há quase 14 anos, completo 14 anos agora em abril. Entra ano e sai ano, senhor presidente, e os prefeitos vêm, tomam um cafezinho com a gente, batem um papo que vão contribuir, e nada acontece, senhor presidente. Na administração passada, enquanto nós éramos o secretário da Saúde, o senhor prefeito, o senhor professor José Luiz Miranda, na época, e como presidente do consórcio, determinou em ata, assinado, modificação no estatuto do consórcio, que rege a parte legal do consórcio. O estatuto tem que se basear em uma questão, em alguma lei. E a lei prevê que deveria haver um estatuto. O estatuto existe, assinado por todos os prefeitos, com quórum presente, consta em ata, determinando o valor mensal de cada município. Acho válido a indicação de Vossa Excelência, mas eu gostaria que esse prazo não se estendesse por muito tempo, para a gente poder já tomar as providências devidas. Mesmo porque, veja bem, nesses municípios que compõem o consórcio, mudou o prefeito, né, a administração de quase todos. A título de sugestão, não de indicação. Sim. Não, sim, senhor presidente. Eu acato a sugestão de Vossa Excelência, mas já de antemão... Não. Já sei que o resultado que isso vai ocorrer. Não sou pessimista, muitas pessoas querem fechar o consórcio, sou totalmente contrário a esta posição, vou defender o consórcio, vou defender os funcionários que lá trabalham, que carregam aquele hospital como um dos melhores
quadros de funcionários de hospitais da região. Eu como presidente, eu como secretário, senhor presidente, a título de informação, a gente ia para reuniões em São Paulo, reuniões em Botucatu, reuniões, cursos que eu fiz em todo o estado. Nosso hospital era citado como mau exemplo de gestão. Mau exemplo de gestão em muitos cursos que fiz. Quando assumimos, o Tribunal de Contas apontava 27 itens de irregularidades no consórcio. Quando saímos, alguns itens ainda permaneceram. Garanto para o senhor que menos de 5. E quais o que pega? A não pagamento dos municípios do consórcio. Inclusive, senhor presidente, o tribunal aponta isto como falha do município, mas não cobra dos municípios nos seus relatórios individuais de auditoria. Ele não cobra o repasse dos municípios. Então, o tribunal cobra do consórcio, mas não cobra dos municípios. Então, senhor presidente, para não me alongar, gostaria só aqui de deixar a minha preocupação mais uma vez. Nós estamos iniciando um novo ano, um novo mandato de presidente do consórcio, de prefeito, um novo mandato dessa Câmara que foi renovada em bastante número. Queremos uma postura mais agressiva perante a esses municípios que só encaminham paciente, que só encaminham, porque o investimento em saúde deles é comprar ambulância, é montar equipamento para trazer aqui para Conchas, enquanto a gente sabe que tem cidades aí da região que tem ultrassom encaixotado, tem equipamentos de laboratório encaixotado. Por quê? Porque não tem condição de bancar o profissional para trabalhar. Quanto à questão do parque, gostaria de novamente passar a palavra ao vereador Sidney Miranda, que ele começou a se manifestar sobre essa questão. Gostaria de solicitar. Vereador Miguel, nós estávamos conversando hoje à tarde aqui, vereador Tadeu, vereador Sidney, e discutindo sobre a instalação do parque aí novamente, que foi um tema muito polêmico na época em que ele se instalou no ano passado. E essa lei, a Lei 38, é uma lei, porque Vossa Excelência pediu para oficializar para o Ministério Público, né? Não, eu como não fiz o pedido a tempo do expediente, então gostaria de consultar o presidente, consultar o plenário, se há a possibilidade da gente oficiar ao Ministério Público a questão. Caso não haja essa possibilidade disso, eu individualmente encaminharei junto ao Ministério a questão do questionamento dessa situação. Certo. Porque Vossa Excelência leu 2 artigos da lei, e é uma lei que, se você for levar mesmo a ferro e fogo, do lado da escola tem uma cachaçaria instalada. Tem os trailers instalados, eles não estão no perímetro de menos de 100 metros. Tem esses estabelecimentos comerciais da praça que vai colocar tudo em xeque. Ele está, o proprietário do parque, até onde eu conversei com o vereador Tadeu e depois eu fui verificar realmente como que ele está se instalando ali, e realmente contactei de um termo de compromisso assinado entre escola e proprietário do parque, dentro do artigo 4 da Lei 38A. Ou seja, o artigo 4 diz assim: o perímetro escolar de segurança poderá ser utilizado pelas próprias escolas para a realização de festas recreativas, de lazer e cultural, aquelas que visem a arrecadação de fundos para a mesma. Ou seja, a interpretação do diretor da escola, e inclusive ele é autor de um requerimento protocolado na prefeitura, pedindo a expedição do alvará para a instalação do parque, ele se baseia nesse artigo, que ele é um detentor, dentro desse artigo 4, nessa lei, de explorar esse espaço que ele tem direito à escola. E, em contrapartida, o pessoal do parque está repassando um valor de R$500 para a escola. Então, antes que Vossa Excelência e os vereadores, essa Casa de Leis, tomem qualquer atitude, nós temos que consultar a parte jurídica aqui da Câmara, para que realmente nós não venhamos
criar atropelos como a taxa de lixo, que foi criada aqui, e a população não fica sabendo se paga a taxa do lixo ou não paga. Então, são tantas as polêmicas que às vezes a gente cria aqui, de algumas atitudes da Casa de Leis, do Poder Executivo, que a população fica meio perdida, não sabe o que está acontecendo. Então, eu consulto Vossa Excelência e demais vereadores, haja visto o pedido de Vossa Excelência, para que nós sentamos com a parte jurídica e ver realmente até onde a gente pode ir em relação mais a essa novela da instalação do parque, baseada com essa lei agora, que foi baseado nessa lei que ele saiu. E hoje ele está se instalando baseado nessa lei, 38A de 1992. Bom, doutor Tadeu foi citado. Gostaria de consultar se ele queria se manifestar. Eu, agradecendo Vossa Excelência, realmente eu tive essa conversa com o vereador Sidney Miranda hoje à tarde, mas como eu disse, eu estudei o assunto, eu quero ser coerente comigo mesmo, com o que aconteceu há alguns meses atrás, mas eu gostaria de me estender na tribuna, para não ocupar mais tempo. E depois, se for o caso, se decide a respeito dessa sugestão do vereador Sidney. Para concluir, senhor presidente, eu acho que nós não podemos ter dois pesos e duas medidas na condução das coisas públicas. A lei, ela é clara, ela não dá margem a esse tipo de interpretação. Pelo menos eu entendo que seja assim. Acato a sugestão do vereador Sidney, gostaria de ouvir o pronunciamento do doutor Tadeu, que é advogado, e já está aqui nessa casa há um bom tempo, mas em nenhum momento eu gostaria de deixar bem claro, estou pensando nos trabalhadores conscientes que já estão instalados ali há um certo tempo. Tá? Particularmente sou contra a presença de uma cachaçaria ao lado de uma escola. Sou contra. Já não gosto de ficar em cima do muro nas minhas decisões. Sou contra, já coloco aqui meu manifesto. Mas não posso concordar que há um ano e pouco atrás foi tomada uma decisão e o parque foi embora e por conta de uma suposta doação, então cria um precedente perigoso, senhor presidente, de que com o pagamento de algum valor à escola possam ser manipulada a lei. Claro que eu não quero dizer que o vereador Sidney deu esse teor, mas eu não quero deixar nessa situação. É isso, senhor presidente, senhores vereadores. Convido para usar a tribuna o vereador Darciso. Senhor presidente, nobres colegas, eu queria de início agradecer os eleitores que depositaram a confiança no Darciso e votaram no Darciso. Estou aqui. Enfim, eu queria agradecer de coração a eles e contem com o meu trabalho, e não só os eleitores que votaram em mim. Hoje, como acabou dizendo o vereador Miguel Mir, nós somos o vereador do povo, então nós temos que representar o nosso município. Então, quero agradecer de coração todos, e aqueles que votaram em outros vereadores, que for eleito, que não for eleito, que depositaram o seu voto na urna, o voto válido, que não votou em branco. Então, está de parabéns o eleitor que depositou o seu voto nas urnas. Então, eu fico grato por isso. Queria agradecer ao meu partido, o PTB, os meus companheiros de partido, que lutaram também junto, presidente do partido, os companheiros candidatos, que foram candidatos, infelizmente não deu para vencer, então, os meus agradecimentos a eles também. Queria parabenizar também o senhor prefeito, Zelão Pavan, e o vice-prefeito, que estão de parabéns pelos trabalhos, que são pouquíssimos dias de trabalho e já vem dedicando à população. A gente está percebendo, não só o vereador Darciso está percebendo que o Zelão está com apetite, está com vontade de fazer para o nosso povo. Então a gente tem que dar essa palmatória para o Zelão e o vice-prefeito e a equipe que está trabalhando junto com ele. Então está de parabéns. Em poucos dias a gente percebeu aí que já
puxou-se 400 a 500 caminhões de pedra, então atendendo a necessidade aí do povo rural, que eu acho muito importante, onde que, então já tem uma outra informação aqui que passa para 600 caminhões, eu acho muito ótimo isso aí. Conchas merece, o nosso povo do sítio, o nosso povo da cidade merece. O povo do sítio é mais sacrificado, pede a estrada. Então, onde que transporta boi, granja, a saúde, o lazer, indo para uma missa, para um velório, não tendo estrada, então não sai de suas casas. Então, nota 10 para o Zelão. Eu digo isso porque a gente está percebendo, está vendo. Então, está de parabéns aí a equipe que está trabalhando, secretariado, Nilton Aliberti, Juquiratiba, o Ney, enfim, todos que estão em todos os seus setores estão desenvolvendo com vontade. É isso que Conchas precisa. Nós precisamos que o nosso município ande. Vamos parar de briguinha mesquinha, vamos trabalhar unido. Peço para essa Casa de Lei, vamos juntar junto para... Lógico, divergência vai ter em algum projeto, alguma... Enfim, sem dúvida, isso vamos discutir, mas vamos lutar junto para que Conchas andem, que nós estamos ficando para trás. Exemplo aí, temos Cerquilho, temos outras cidades aí que desenvolveram por briguinhas, picuinhas, nós ficamos para trás. Então não é por aí. Está aí de parabéns a Câmara aqui, está com vereadores novos, com outros que já estavam, que têm bastante conhecimento. Então, vamos lutar junto. Esse é que eu peço para a nossa Casa de Leis aqui. Queria também agradecer a visita do deputado Milton Monte, que é do PL, era um candidato que foi do PMDB, hoje é PL. A gente convidou ele para fazer uma visita para Concha, ele veio, e a gente fez várias cobranças. E nós esperamos alguma coisa do deputado Milton Monte. Temos também o Campos Machado, que é do meu partido, vamos cobrar também. Então, eu quero agradecer a visita. Vou convidar o Campos Machado também para uma visita a Conchas também, que eu acho viável, de grande valia para todos nós, não só para o PTB, como para o povo conchense. Então, e gostaria de cada vereador que cobre de seu deputado, que trabalhou. Eu era de um outro partido, mas trabalhei para o Milton Monte, e outros companheiros trabalharam aqui também. Nós tivemos o privilégio de colocar 884 votos para o Milton Monte. É uma grande votação. Então, eu fiquei feliz dele estar presente, com uma disponibilidade para os nossos pedidos, como o vereador Tadeu Neri fez esse pedido da Vicinal aqui, nós inteiramos com eles também, na prefeitura que ele esteve visitando. Eu fui também que pedi para ele que se reintere em Brasília, em São Paulo, para que essa Vicinal aí que liga Conchas a Piracicaba, Anhuma, que nos ajudem. Então, é de grande valia. Então, eu gostaria que esse empenho viesse dos deputados. E, por outro lado, quanto às minhas indicações, é uma ambulância para Juquiratiba. No meu mandato, que eu correspondi 8 anos aí na Câmara, então, o mandato atrás eu fiquei de fora, fiquei suplente, muito bem votado, mas acabei ficando suplente. Então, o Juquiratiba ficou sem um representante. Hoje, felizmente, tem 2. Tem eu e o Omar Miranda, que vamos lutar por Juquiratiba e pelo município de Conchas. Vamos agarrar-se juntos aí. Então, eu acho muito importante. Então, eu estou pedindo uma ambulância para o senhor prefeito. Tenho certeza que breve ele vai mandar, que no mandato passado ficou sem ambulância. Nós tínhamos, eu consegui, época do doutor Antônio, do Zinho Caran, permaneceram. Eu criei, a pedido aqui, os vereadores endossaram, e o doutor Antônio mandou essa ambulância para Juquiratiba, ficou os 4 anos. Posteriormente, ficou mais 4 anos no Zinho Caran, e depois, infelizmente, no mandato do Zinho Miranda, nós não tivemos ambulância. Nós ficamos sem ambulância. Ora, foi atendido. O povo era atendido, mas, vejam bem, nós temos alguns quilômetros. Temos hoje o asfalto, que nós lutamos muito, criamos, é rápido, mas constantemente tem casos de extrema necessidade que não dá tempo até a ambulância se deslocar para Juquiratiba, o doente, então acontece, às vezes já temos caso de óbito. Então, essa é a razão
eu gostaria de ambulância e com motorista próprio, como ficava lá. Não é para dor de barriga, por exemplo, assim, é para casos... meu tempo está esgotando, eu não sei se o senhor... Pode terminar o raciocínio. Então, eu Mais agradeço 2 minutos. o senhor presidente aqui. Acho que não vou concluir nos 2 minutos, mas, enfim, eu gostaria dessa ambulância para Juquiratiba. Tenho certeza que o senhor Zelão breve mandará. Um outro também seria um velório que a gente está discutindo para Juquiratiba, que não temos, o distrito não conseguiu até hoje um velório. Então, eu gostaria desse velório, porque o pessoal já tem que se deslocar para a Concha, enfim, complicado, para ser mais rápido aqui. Então, eu gostaria desse apoio da Câmara e do senhor prefeito para o velório de Juquiratiba. Por terceiro, eu fiz uma reportagem, uma entrevista aí com pessoas aqui da rua Francisco Serrarino. Então, eu gostaria que o nosso secretário, o senhor presidente, me permite rodar a fita, que eu acho de grande interesse para a nossa população, onde está próximo a escola, a povo, o céu aberto, esgoto ali, como o Mar Miranda falou, eu acabei endossando, que eu queria me inteirar mais aqui, que a Sabesp vem cobrando alto e não vem correspondendo à altura. Então, a gente está aqui para defender o povo. Nós somos funcionário do povo, nós somos subsidiados do povo, então nós temos que brigar por um povo. Então, está aqui, eu queria que mostrassem a reportagem que nós fizemos aqui com o nosso secretário da Câmara aqui, entrevistamos alguns moradores, os senhores que estão presentes, alguém que está ouvindo, não vai dar para ver a filmagem, mas os senhores que estão presentes, está aqui. Um absurdo de imposto, né? Paga quanto? Como sabe assim, você vê já. E não tem, né? Não tem esgoto em pressa. Aqui que é Depois é um criador de dengue, né? É. Depois espera que tira água de esgoto, de pneus, depois está aqui, ó, né? O problema está aqui, não é no pneu. É uma entrevista aqui com o morador Sidão. Ele está nos mostrando aqui a barbaridade aqui, que esgoto em péssima condição. Eu gostaria de cobrar da Sabesp, porque todos os esgotos são na frente da casa, esse está nos fundos, e muito mal feito, a céu aberto. Nós temos aqui, estamos vendo buracos, barbaridade, as proximidades de uma escola de Nasta, né? É da Nasta ali. Então, onde as crianças ali ficam recebendo esse mau cheiro, dengue, que possivelmente ali. Então, eu gostaria da Sabesp que revesse isso aí com mais atenção, com mais vontade de atender a nossa cidade. Vereador, poderia dar uma sugestão aí? Muito bem. Ali próximo à Pousada das Araras, ali no Jardim Letícia, tem umas residências que também são deslocados, o esgoto é solto ali. Ali, essas imagens que Vossa Excelência está mostrando, tem aproximadamente ali, acho que umas 20 casas, residências que soltam esgoto ali. Perfeito. E Vossa Excelência pegar o nome, o endereço certinho e dar entrada na Sabesp. Muito bem. E imediatamente eles mandam para o departamento jurídico e depois, se os proprietários quiserem entrar com ressarcimento do que já pagaram por esgoto, eles podem entrar, mas é imediatamente deixar de cobrar o esgoto. Eu fico grato pelo... Que eu já fiz isso ali no Jardim Letícia, em 3 residências, e nós conseguimos êxito nisso, e Vossa Excelência tem esse mesmo caminho para seguir. Eu fico grato e breve eu vou fazer isso. Fico grato pelo... O senhor me permite uma parte, senhor vereador? Muito bem. Além do que o vereador Sidney colocou, eu gostaria que, por sugestão, que se oficiasse a vigilância sanitária para autuar a Sabesp. Muito Visto bem. que haja a cobrança do município, a Sabesp, quando então secretário, nós diversas vezes fizemos multas contra a Sabesp, porque ela está cobrando por um serviço que não está prestando. Perfeitamente. Então, uma sugestão aqui do a Vossa Excelência para indicar. Eu agradeço a sugestão do nobre colega Miguel Mir, qual eu entrevistando aí o Cido da Tata, todo mundo conhece. Então, ele até me mostrou, o Fábio, nosso secretário, está até com o talão, que é um absurdo. Ela está cobrando, ele paga, se não me falha a memória, 43 de água e paga
paga quanto, Fábio? 50 de água e 40 de esgoto. Paga 50 de água e 40 e tanto de esgoto. Veja bem, e não tem, está céu aberto ali, está uma pouca vergonha. Então eu gostaria. Permito, senhor. Senhor vereador, eu só queria fazer uma observação. Vossa Excelência aí disse que na legislatura passada no Juquiratiba não teve representante. Eu gostaria de observar o seguinte, ao que me consta, Juquiratiba é um distrito do município de Conchas. Muito bem. E teve, eu vi vários colegas, que eu não vou falar de mim não, mas tudo que foi pedido para Juquiratiba, essa Câmara aprovou. E alguns colegas, alguns colegas, vereadores, inclusive alguns que não mais estão aqui, lutaram sim por Juquiratiba. Então é nesse sentido, porque da forma que Vossa Excelência colocou, parece que a Câmara não pensou em Juquiratiba. E pensou. Talvez não tenha tido assim aquela ênfase que Vossa Excelência sempre deu ao distrito de Juquiratiba, que aliás sempre foi muito elogiado. Então, em nome desse reconhecimento que nós tivemos por Vossa Excelência, é que eu peço essa correção. Assim, de repente, às vezes é a minha mal colocação. Eu digo nós tivemos 5 candidatos em Juquiratiba e nenhum foi eleito. Nenhum foi eleito. Então, essa é muito bem a colocação sua. Lógico que não ficou um vazio. O senhor prefeito deu respaldo, a Câmara deu respaldo. Eu digo assim, em termos de candidato. Eu parabenizei de Juquiratiba e Conchas ajudar a eleger 2 vereadores. É isso que eu me referi, vereador. Então, quanto a não eleito representante do local, que não foi mesmo. O senhor sabe disso, o povo sabe. Então, essa foi a colocação. De repente, interpretei de forma diferente. Eu fico grato pelo... Então, é isso. Eu gostaria de que a Sabesp revisse, e continuando aí a nossa reportagem, o senhor permite? Está uma reportagem com a dona Lourdes. Eu que limpo ali, eu que limpei isso aí. O senhor que limpa aquele monte de entulho? Olha lá, aquele monte de entulho. Ela, particular, que está fazendo o serviço da Sabesp. Dona Lourdes fazendo o serviço da Sabesp. E aqui, teve um projeto uma vez que falaram que iam tirar isso aqui. Ia pôr, chama... trilho. Certo. Mas se eu for por trilho, eu quero trilho aqui, afincado, porque eu quero... Ela está pedindo uma proteção do trilho ali. Olha lá, minha gente, que situação que se encontra ali. E agora eu estou com a professora Nasta, também, que é a dona do colégio. Tem que tomar essas providências. E outra coisa, fala-se tanto em preservação ambiental. E que não está acontecendo aqui. Eu sou educadora ambiental formada pela Unesp. E eu tenho vergonha de falar assim que a 10 metros da minha casa corre a céu aberto todo o esgoto da cidade. Está aí a comprovação, hein? No rio, quer dizer, acaba falecendo. Não tem uma estação de tratamento, não, né, corretamente, existe, que nós temos que cobrar da Sabesp, porque todo mês a Sabesp cobra e cobra alto ainda. É isso aí. Então eu agradeço o meu tempo, o espaço que aumentou aqui e conto com esse apoio da Câmara e do senhor prefeito e espero que a Sabesp corresponda à altura para o nosso município. Muito obrigado. Convido agora para usar a tribuna o vereador Omar. Senhor presidente, senhores vereadores, em primeiro lugar eu gostaria de agradecer a população que votou em mim e confiou, me deu esse cargo para poder defender os interesses de nossa comunidade. E quero também aqui salientar sobre a Sabesp, que foi o requerimento que eu fiz a essa casa, para mandar o ofício, né, ao Fórum, ao Ministério Público. E o vereador Darciso estava mostrando o que acontece em nossa cidade. Lá, Francisco Serrano é um trecho. Tem o Jardim Letícia, nós temos o problema na Coab 3, nós temos o problema aqui na Rua Amazonas. Então, o problema do esgoto em nossa cidade, bem dizer, 60% da cidade tem problema de esgoto. Então, eu acredito assim, que se tiver o prefeito, o Ministério Público e essa casa atuando junto, nós vamos conseguir uma solução de imediato. E relacionado à indicação que eu fiz ao senhor prefeito, para o distrito de uma criação
de uma secretaria municipal no distrito, o que eu estou pedindo é o seguinte, que o distrito hoje tem em torno de 1.800 a 1.900 moradores. E tem um cargo lá de diretor do distrito. Só que toda compra, toda necessidade dele, que tem toda emergência que acontece, ele tem que vir buscar na Prefeitura de Conchas. Ele tem que pedir aqui. Se estoura um cano, ele tem que vir até Concha. Se dá um problema, como o nobre vereador falou, sobre a ambulância, nós não temos alguém que possa decidir no distrito. Então, tendo uma secretaria, vai reorganizar o distrito, vai ter uma pessoa, vai ter a arrecadação do distrito, pode ficar lá, que o distrito contribui. Então, ele tem uma arrecadação própria. Então, é um estilo, posso dar um exemplo assim, é uma liberdade que o distrito vai ter. Então, a gente está pedindo para o prefeito uma liberdade de a gente poder gastar aquilo que o distrito arrecada. E gostaria também de salientar, verbalmente, se o senhor presidente deixar, de pedir ao senhor prefeito eleito que agilize os projetos que vêm da gestão passada, sobre o Prolar da habitação, que também é uma... Nós tem aí na prefeitura 3 convênios assinados com o governo do estado, que é para tirar as pessoas da favela. São 68 casas. O convênio já está assinado, já existe terreno comprado pela administração anterior. Então, gostaria de pedir ao senhor prefeito que fosse agilizar. Isso porque o governador, dentro de 7, 8 dias atrás, liberou a Marechal Rondon, né? Ele anunciou, através da TV Tem, que vai ter o recapeamento e vai passar pelo nosso município, até a criação da 3ª faixa. E, tendo a favela lá, corre o risco de atrasar essa obra do governador. Por quê? Porque essa obra é financiada pelo BID. Então, nós já temos o convênio assinado, já temos o terreno, certo? Então, o que nós podemos pedir ao senhor prefeito é que só agilize esse processo. Tem também um outro convênio assinado pelo Estado, do Prolar, que são 178 casas na áreas de risco. São pessoas que moram onde a vereadora Eva fez uma indicação. Me permite uma parte, vereador? Só um minuto. Onde a vereadora Eva fez a indicação na Rua Amazônia, também é uma área de risco. Então, existe essas 178 casas, já existe o terreno comprado. Então, a gente está pedindo uma agilidade do Poder Executivo, da Prefeitura, tomar providência. Não quero me alongar muito, porque o problema da Sabesp, a gente já conseguiu, pelo menos, aprovar um requerimento aqui. E eu vou dar... Pode ir. A parte do senhor vereador Narciso. Eu gostaria de saber, já como o senhor fala que já está destinado à área, onde é o local para que nós possamos se inteirar? Não entendi a pergunta do senhor. O senhor falou que já tem uma área destinada para esse pessoal que está margeando aí a Rondon. Sim. O senhor pode nos dizer, ela já se encontra documentada? Já tem escritura. Como o senhor era da administração anterior, eu gostaria de me inteirar. Sim, já tem Jardim das Oliveiras e tem só um minutinho, senhor presidente, posso pegar minha pasta? Pois não. Senhor vereador, sim, existe um imóvel localizado no Jardim Oliveira, certo? Que também já é destinado, consta em escritura que é para construção. A área é suficiente? O senhor tem a metragem aí? Tem. A metragem é grande, dá em torno de 60... Deixa eu dar uma olhada no tamanho da área aqui. Sim. 157 metros de áreas de frente, 306. São 68, dá um total de 29 mil metros, 292, 11 metros quadrados. Muito bem. Esse é o Jardim da Oliveira. E temos também no bairro dos Lopes, que também dá uma área de 40.965. Então, cabe esses 3 projetos que já vêm dando andamento, senhor vereador. Obrigado. Então, o que eu gostaria de pedir é isso, que o senhor prefeito desse continuidade nesses projetos, desse uma prioridade à nossa favela, certo? Para a gente poder retirar. E sendo que já tem o terreno e já tem o convênio assinado.
Outra coisa também... O senhor me permite uma parte só, vereador? Sim, permito. Porque senão eu vou usar a tribuna e tocar o mesmo assunto, fica até, não desagradável, mas cansativo, né? Diretores da CDHU estão quase que constantemente vindo para a nossa cidade e conversando com o senhor prefeito e até mesmo tratando desse projeto habitacional aí, que é no Jardim das Oliveiras, para quem não sabe, é o Morro do Diabo. Uma fala Morro do Diabo, Morro das Oliveiras, né? Que dá acesso a Coab 1 ali. E com respeito à dona Neuza, que é morador na Coab 1, vamos falar Morro do Diabo lá, fica, né? Mas se tratando realmente desse projeto de desfavelamento, que é um compromisso do governo do Estado, com parceria da Prefeitura, e que realmente o senhor prefeito está tratando desse assunto, quase que constantemente, está se reunindo com a engenheira Milena, o secretário assessor também dos planejamentos de execução de obras, que é o Neto, e está desempenhando bem o trabalho que nós estamos acompanhando. Sim, senhor vereador... Senhor vereador, se permite uma parte? Permito. Senhor presidente, senhor vereador, eu tenho aqui em cópia em mãos, para que fique claro, senhor presidente, senhores vereadores, que a matrícula 15.145 no cartório de registro de imóveis, tá? E poderia ler aqui, em 28 de abril de 2004, procede-se a presente averbação a ficar constando que o imóvel objeto desta matrícula destina-se à construção de casas populares, conforme o decreto 602, de 10 de fevereiro de 2003. Então, o imóvel está comprado, pago e já com a escritura em mãos da Prefeitura, vereador Darcísio, só para deixar bem claro que o senhor prefeito José Luiz Miranda já deixou o terreno comprado e pago. É isso, senhor presidente. Senhores vereadores, que nem eu estava falando, eu só estou pedindo agilidade. Não estou falando que não está tendo agilidade ou que não está tendo reunião. Porque eu fui procurado por alguns moradores da favela e alguns moradores da área de risco, como a gente participou da administração anteriores, eles alegaram que não encontraram com quem conversar, que hoje eles não sabem quem é o agente comunitário, certo? O agente da Coab. Então, eles não estão se localizando, o povo ainda, entendeu? Por isso que eu estou pedindo uma agilidade. E se o senhor vereador sabe, no uso da tribuna, o senhor já diz quem é o agente que ficou responsável para atender essa população. É só isso, senhores vereadores, senhor presidente, senhores vereadores. Convido agora para fazer uso da tribuna o vereador João Roberto Delbem. Senhor presidente, nobres colegas, demais presentes nesta nossa reunião ordinária, eu não poderia também deixar de, nesta primeira vez que estou usando a tribuna, de agradecer a todos aqueles que confiaram em mim e em mim depositaram seu voto e fizeram do João Delbem este vereador que hoje vos fala. E gostaria de dizer também que tenho dentro desta Casa de Leis que o interesse do povo está acima de meus interesses pessoais. Estou ocupando a tribuna para discorrer a respeito das minhas duas indicações que eu gostaria de detalhar. Inicialmente, com respeito à coleta de lixo, que durante a minha campanha, quando do uso da rádio, eu falei bastante a esse respeito. É um problema simples de resolver, mas que perturba todo mundo, principalmente as donas de casa. É com respeito à coleta do lixo, a forma com que o lixo é coletado. Esse problema não existia, passou a existir depois que mudou o horário. Esse lixo era recolhido à noite. E depois, não sei por que motivo, ele passou a ser recolhido pela manhã. Então, o que acontecia com esse lixo? Ficava durante toda a noite à mercê dos cachorros. Então, eles tinham toda a chance do mundo de farejar o lixo onde tinha aquilo que eles podiam comer. E todos nós sabemos o que acontecia. De manhã, nós tínhamos assim
todo aquele lixo que permaneceu nas lixeiras, estraçalhado, causando aquele mau cheiro, e a dona de casa ter que novamente varrer, recolher aquele lixo, guardar, porque talvez o caminhão já tivesse passado nessas alturas. Então, como resolver esse problema? O problema é que não existia e passou a existir depois da mudança. Que voltássemos a recolher esse lixo no dia em que ele é produzido e que não permanecesse nas lixeiras durante a noite, dando chance de que os cachorros se alimentassem desse lixo que permanecesse durante toda a noite. Também, recolhendo o lixo no dia que ele é produzido, ele não precisa ficar dentro da casa, causando aquele mau cheiro, atraindo insetos, atraindo formigas, baratas. Então, duas coisas seriam evitadas: que os lixos permanecessem nas lixeiras, à mercê dos cães, né? E também que não precisaria permanecer dentro das casas, causando mau cheiro, não é? E evitando que nós tivéssemos a presença, a atração de formigas e baratas dentro da nossa residência. Qual seria a solução? É uma solução simples, é só uma reorganizada na forma de coletar esse lixo. Uma sugestão, que esse lixo seja coletado, vamos supor, na parte da tarde. Então, todo o pessoal já sabe, como sugestão, que a cidade fosse dividida em setores, e vamos situar como o primeiro setor o centro da cidade. Vamos supor que começasse o centro a ser recolhido o lixo dele às 6 horas. 5h30, o pessoal daquele setor já sabia que 6 horas passa o caminhão do lixo. Então, às 5h30, o mais próximo ainda, colocar-se-ia o lixo nas lixeiras e o tempo seria diminuído consideravelmente para que ninguém mexesse naquele lixo. E também durante o dia, o pessoal que transitava por ali facilmente tocaria esses cachorros. E à noite isso não acontece. Então eu pediria ao senhor prefeito que mudasse outra vez o horário de recolhimento, sugerindo um setor das 6 às 7, um outro setor, se fosse dividido em 4 setores da cidade, um outro bairro das 7 às 8, das 8 às 9. Nós diminuiríamos, então, o tempo do lixo na lixeira. O lixo seria recolhido durante o dia, não permaneceria nas residências e não dando chance de ser derrubado e causar todo aquele mau cheiro na cidade. Eu acho que, se o senhor prefeito olhar com carinho essa minha indicação, nós resolvemos o grande problema da coleta do lixo em Conchas. Essa é a minha primeira indicação. A segunda indicação seria a reconstrução da Ponte Preta, a famosa Ponte Preta, que liga Conchas ao bairro de Luiz Gama, antigo São Roque. Então eu pediria ao Fabiano que passasse para vocês como é que está a situação da famosa Ponte Preta. Nós fomos em loco e filmamos para mostrar aqui para vocês como é que se encontra essa ponte. Esse daí é a entrada, é a estrada, né, que dá acesso à ponte. E aí nós fomos até lá. Só que ela não está devidamente impedida. Um cavaleiro à noite é capaz até de adentrar e cair no buraco da ponte. É assim que a ponte se encontra. Eu não sei se o fogo passou do mato para a ponte ou puseram fogo na ponte. Não vem ao caso. O problema é que o pessoal desse bairro já pede há muito tempo, já faz quase anos que encontramos a ponte nesse estado, e eles têm todo o direito de reclamar, porque essa ponte é de muita importância, como já foi dito na justificativa. O senhor me permite uma parte, senhor vereador? Pois não. Senhor presidente, senhores vereadores, por muitas vezes vir à Câmara, a gente até costuma se lembrar de alguns pedidos que os vereadores à época faziam. Gostaria de informar a Vossa Excelência que acho que uma pessoa, um vereador que atuou muito na reparação dessa Ponte Preta foi o vereador Newton Liberti, se eu não me engano.
E ele hoje é o atual secretário de Estradas Rurais aí. Acho que poderia agora, como o vereador estava de um lado aqui reivindicando, encaminhar direto Vossa Excelência encaminhar direto ao secretário de Estradas Rurais para que ele proceda, porque agora já está na execução e ele poderá, acho que verá com isso a importância e já estará sanando isso o mais rápido possível. É isso, senhor. Muito bem lembrado. Eu gostaria... também? Pois não. Senhor presidente, nobres colegas, eu também fui, na época da campanha, fui bastante cobrado dessa ponte. Fico feliz do senhor ter levantado isso aí. Então está de parabéns. Eu quero me inteirar também, me juntar também, me empenhar tanto. Só que eu gostaria de acrescentar alguma coisa. E que o senhor prefeito solicitasse a Ferroban a viabilidade, como, porque eu já tive me inteirando, é uma obra bastante cara, segundo o próprio Newton Aliberti, ele estava me falando que já entraram num contato, mas eu gostaria oficialmente, que hoje é a Ferroban, né? Então, porque vai ter que pedir para ela alguma coisa. Fazer uma parceria, né? Fazer uma parceria, porque a verdade, ela não tem interesse dessa ponte. Quem tem interesse somos nós e os moradores. Nós, como representante do município, nós temos que brigar bastante. A gente não percebe interesse da Ferroban. Mas eu gostaria que o senhor prefeito, se o senhor me permite, e o senhor que é o dono da indicação, e que oficiasse a Ferroban para ver a possibilidade, a viabilidade, se ela, às vezes, faz uma parceria, onde poderia sair mais rápido. É isso. Muito bem lembrado, e eu ia também me referir à forma que poderia acontecer para a reconstrução. Eu gostaria que o Fabiano voltasse para que nós presenciássemos mais uma vez a situação em que se encontra. Vocês podem perceber aí, foi na hora que nós chegamos e a gente viu lá embaixo a passagem do trem, né? E aí do lado o fogo que tomou conta. É de se estranhar, não sei realmente se pegou fogo ou puseram fogo. E como eu já falei, não vem ao caso. Também aí nós descemos até a linha e filmamos de baixo para cima. Parece um filme de terror, dá para usar para isso daí com todo respeito. Mas é uma passagem muito importante e está sendo solicitada há muito tempo pelos moradores desse bairro. Então vocês vejam a situação em que se encontra. Por mais que a ferrovia, como disse o nobre colega, não tenha interesse, mas se ela participar de alguma forma dessa parceria, já vai ajudar a nossa prefeitura, mas eu acredito também... Vereador João, o senhor me permite? Pois não. Eu tenho informações a dar a Vossa Excelência, aos vereadores. Esse assunto dessa ponte foi um debate ferronho também na rádio, na época que eu fazia o programa na rádio, e até com participação de moradores, dando sugestão sobre como recuperar essa ponte. Mas nós estamos com informações mais oficiais, já visto que a engenheira Milena, da prefeitura, já tomou todas as providências, tirou foto, montou um processo disso, e foi encaminhado juntamente com o ofício do prefeito para a Ferroban em Campinas. E hoje eu tive um contato com o senhor Antônio Carlos, que é um engenheiro responsável em Campinas, na Ferroban, por esse perímetro do nosso trecho, da nossa cidade, porque nós fizemos um contato com o presidente da Câmara também, que está empenhando num trabalho junto a isso, o vereador Agenor, preocupado na semana passada, acho que uns 10 dias, e foi feito esses contatos que demorou aproximadamente uns 11 a 12 dias, vista que o governo do estado está viabilizando recursos para a recuperação do trecho da linha, que foi até matéria na televisão esses dias, da rede ferroviária federal, da Malha Paulista, em São Paulo, mas a Ferroban, como ela é responsável por esse trecho, o engenheiro Antônio Carlos já me deixou ciente hoje que eles só vão poder colaborar com a montagem do projeto, que eles vão fazer uma doação para a prefeitura, porque eles já estavam pedindo interdição dessa ponte há muitos anos, haja vista do perigo de cair em cima do trem. Então, realmente, eles não têm interesse, e a parceria que eles propõem é isso.
em fazer a doação do projeto, como fazer essa ponte. O resto é a prefeitura que vai ter que se virar e fazer. Ele deixou bem claro isso para mim hoje, o engenheiro Antônio Carlos, da Ferroban, e há uma preocupação realmente da prefeitura, por parte do senhor prefeito, da comunidade local, desses vereadores aqui, como Vossa Excelência se preocupou e trouxe as imagens, e realmente vamos ver o que a Ferroban, além de fazer esse projeto, pode nos fornecer, porque existe grande material de ferros, de trilhos, nas margens da linha férrea, de repente fazer a parceria com material desse tipo. Vamos ver o que a gente vai conseguir planejar por esses dias aí, vereador. Eu fico feliz de saber que o nosso prefeito também já demonstrou interesse para a reconstrução da mesma, e dizer também que o que depender dessa Casa de Leis, eu peço a todos os vereadores que nos unamos para que nós possamos, a esse pessoal que mora além ponte, dar a eles o direito de ir e vir. É um direito de todo cidadão. E dizer também que eu tenho certeza que o nosso prefeito, todo o dinheiro que ele gastar, vai ser muito bem empregado. Esse dinheiro merece ser empregado dessa forma. E ninguém vai reclamar, eu tenho certeza. Principalmente os moradores que fazem uso dessa ponte. Muito obrigado. Convido agora para fazer uso da tribuna o vereador Tadeu Neder. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora. Eu separei alguns temas para me manifestar nessa tribuna dessa noite, aos quais eu atribuo relevância. A primeira questão que eu levanto a Vossas Excelências, e me dirijo também ao chefe do Executivo, é com relação à nossa vigilância sanitária. Existem algumas denúncias sérias que em Conchas se retomou a prática de abate clandestino de gado. Infelizmente, porque essa era uma prática que tinha sido extinta, até pelo funcionamento do matador, que, aliás, o senhor prefeito tem a responsabilidade dele, porque, à época, foi o partido dele que viabilizou a construção desse matador municipal. Eu estive conversando com uma veterinária, que é encarregada ali do setor do matadouro, e ela me disse o seguinte, que no final do ano, 4 animais que passaram sob a fiscalização dela foram condenadas por tuberculose bovina, o que é muito sério. Agora, imaginem, Vossas Excelências, esse gado sendo abatido clandestinamente em pastos, enfim, aonde bem entender o malfeitor que faz uso dessas ações. Então, hoje eu não vou requerer e pedir a convocação do senhor diretor da Vigilância Sanitária, porque eu acredito que a gente vai conversando e vamos procurar ver essa situação, mas existe ociosidade por parte da profissional encarregada da Vigilância Sanitária em Conchas. No caso, se está lotado no matadouro, não sei, mas a denúncia é muito séria e tem que ser averiguada com relação a essa questão da vigilância sanitária. Repetindo, são alguns casos de tuberculose bovina que motivaram a condenação do animal ali no matadouro. Agora, se está se abatendo no mato, daí sinto muito, senhores, nós estamos comendo porcaria e correndo o risco de contrair doenças sérias. Então, eu acho que está na hora da vigilância sanitária trabalhar com bastante atenção nesse problema. Acho que o vereador Miguel Mir quer se manifestar. Pois não, vereador. Com licença, agradeço a parte, vereador Dr. Tadeu. Pois não. Como secretário da Saúde que foi, como fui diretor da Vigilância Sanitária por anos também, acho de relevância esse comunicado que Vossa Excelência está passando. Houve também denúncias que chegaram ao meu conhecimento, fiquei de apurar, mas o que mais me preocupa é que saiu publicado no Jornal Comarca dessa semana a portaria do senhor prefeito determinando quem são integrantes da equipe de vigilância sanitária do nosso município. E não sei se Vossa Excelência teve conhecimento, lá estão o diretor, Dr. Francisco Fontanelli, o Aguinaldo, o Jorge
e a Iara, que são são os fiscais sanitários. E não tem veterinária na equipe da nossa vigilância sanitária. Tem a doutora Valquíria, que é veterinária do nosso matadouro e que cumpria antes função na vigilância sanitária, porque quero deixar bem claro a todos e a toda a população que somente o profissional médico veterinário pode dar laudo sobre a procedência ou não da carne, de qualquer produto de origem animal, seja ele leite, ovo, carne, qualquer produto que venha a ter origem animal, somente um veterinário pode laudar, fazer um laudo condenatório, um laudo que possa fazer a apreensão. Se a nossa equipe de vigilância sanitária não conta hoje com uma médica veterinária, com um médico veterinário, essa solicitação de Vossa Excelência vai ser inócua. Porque eles poderão ir até o mercado, eles poderão ir até o açougue, eles poderão ir em qualquer lugar, constatar que o gado está chegando na caçamba de um caminhão, como há muito tempo a gente não vê em Conchas, e hoje a gente tem notícia que está voltando a ocorrer de gado sendo trazido e entregue na caçamba de caminhonete, e morto, a gente não sabe lá como, que em condições de higiene, eles podem pegar em flagrante. Se não tiver um médico veterinário para fazer um laudo condenatório, essa carne não pode ser apreendida. Ela pode ser interditada, ela pode ficar ali no açougue até chegar um laudo. Então eu gostaria de Vossa Excelência, só complementando essa solicitação que Vossa Excelência, mas já dá ciência do que está ocorrendo. Então, levar ao conhecimento do nosso prefeito para que inclua a médica veterinária, ou a doutora Valquíria, ou outro veterinário, fez um certame agora de veterinário na nossa prefeitura, na equipe de vigilância sanitária. É isso, senhor presidente. Obrigado pela parte. Eu que agradeço a observação e peço a Vossa Excelência, como conhecedor dessa questão, inclusive a parte técnica, que nós façamos em conjunto um requerimento ou indicação por escrito para ser na próxima sessão. Então, conto com Vossa Excelência nesse trabalho, que é muito importante para a população, para a saúde da população da nossa cidade. Vereador Narciso, queria se manifestar, vereador? Senhor presidente, nobres colegas, eu também estive presente no Matadouro, juntei-me com o senhor prefeito e fomos até lá. Só que encontra queimado lá, porque o gado tem que ser abatido e permanecer um tanto de hora lá. E não vem acontecendo isso. Então, terá que viabilizar essa parte aí. Sim, senhor, mas então, isso não justifica que o gado seja abatido no mato e transportado em caçamba. Perfeitamente. Só que ele não tem a mesma refrigeração. Então não se compre carne e proíba, porque não é possível. Porque uma coisa não justifica a outra. Ela está sendo entregue sem esse tempo adequado. A refrigeração. Sim, mas isso já é uma coisa provisória. Inclusive, o senhor prefeito mostrou vontade e levou o técnico lá, porque já vem vindo lá de trás. Então ele levou o técnico e ficou. O Sidney poderá falar alguma coisa aí, o vereador Sidney. O senhor me permite a parte de Vossa Excelência, porque senão também a discussão vai ficar 3 dias e eu mesmo não falo. Não, exatamente. Eu quero que o senhor se intere, que talvez o senhor não saiba que está com problema a Câmara Fria lá. Eu sei, porque o prefeito já comunicou isso comigo e eu espero essas providências. Agora, perfeitamente, para que o matador é uma questão, o abate clandestino é outra questão. Exatamente, mas o que vem acontecendo, que ele não está saindo corretamente. A verdade então é outro erro. Tem que ter essa refrigeração. Então é isso que eu também aguardo, que o senhor prefeito vai tomar essas providências. Pois não. Vereador, me permite novamente uma parte? Pois não. Só para não prolongar a discussão, se a gente for levar em consideração que dos 645 municípios do estado de São Paulo, acho que se tiver mais de 100 que tenha matador ou que tenha frigorífico nas suas dependências, é muito. Não é motivo ou justificativa o não funcionamento do matador para os comerciantes, e inclua Vossa Excelência como um deles, a comprarem a carne de procedência. Isso não pode servir de justificativa em hipótese alguma, porque senão está incorrendo em risco de crime contra a saúde pública, que dá cadeia. Não é brincadeira. A lei sanitária é uma lei rigorosa, ela não brinca, ela vai de uma multa de, hoje no mínimo, aí de R$100 até R$100.000. Pode fechar o estabelecimento, e nós tivemos já no passado, quando iniciamos esse projeto de proibição do abate clandestino, palestras com a Defesa Agropecuária de Botucatu, com a Vigilância Sanitária de Botucatu, com o Ministério Público envolvido. Se essa questão está voltando novamente a ocorrer, encaminharemos ao Ministério Público para as devidas cobranças. Justificativa nenhuma do abatedouro estar... Aliás, eu acho que matador não é função da Prefeitura.
função da prefeitura é cuidar de criança, é cuidar da saúde, é cuidar da escola, e outro. Matadouro não. É isso. Desculpe novamente o aparte. Pois não, eu que agradeço. Muito bem, passando para um outro assunto, o vereador João Delbem abordou com muita propriedade, muita clareza e muita objetividade a questão da coleta do lixo na nossa cidade. Mas eu gostaria de aproveitar esse tema que ele falou, porque ele citou muitos cachorros que ficam comendo lixo, os restos, né? Então eu vou aqui aproveitar o seguinte, é uma vergonha o que acontece com essa cachorrada na rua em Conchas. Porque o que nós vemos em Conchas é impressionante. Tem cachorro acompanhando até enterro, minha gente. Vocês dão risada, mas é verdade. Tem cachorro, daqui a pouco tem cachorro, não sei fazendo o quê. Então, o senhor prefeito municipal também trate de ver, em nome da saúde e da população, essa história de cachorro na rua. Porque são focos transmissores de doenças. Só aproveitando essa questão, que não ia falar a respeito disso. Mas eu vou colocar mais duas outras questões aqui que eu tinha anotado. E quando eu falo anotado, é aquilo que a população pede para a gente e pede para a gente tentar cobrar do prefeito, cobrar do poder público. Uma é com referência a esses carros de som que ficam na nossa cidade o dia inteiro atormentando. Nós precisamos disciplinar essa questão. Quando eu falo disciplinar, porque não é possível que o trabalhador que está numa rua comercial como do centro, ou em sua casa, ou frequentando alguma solenidade religiosa, ele tenha que ficar escutando um carro atrás do outro, num volume intenso, desrespeitando prédios públicos que por lei eles são obrigados a respeitar. Enfim, nós vamos ter que disciplinar essa questão. Acho que a Câmara tem poderes para isso e deve fazer isso. Então eu pretendo apresentar uma propositura para isso. Eu não quero que ela seja votada por vossas excelências. Eu quero que seja discutida por vossas excelências e que a gente possa amadurecer um projeto de lei que disciplina essa questão. Da mesma maneira que eu pretendo apresentar também uma propositura para disciplinar o estacionamento de caminhões na nossa cidade. Eu me refiro a caminhões dedicados ao transporte de aves vivas ou de seus detritos, de bovinos, suínos, etc. Por que eu falo isso? Porque é impressionante que nós não temos uma legislação que proíba alguém estacionar um caminhão carregado de bosta de frango na janela de uma casa, de uma residência. E não se pode punir o cidadão. Isto é uma coisa urgente também. Eu também não quero ser o dono do projeto. Eu vou apresentar uma propositura que de forma a gente possa discutir com maturidade, seriedade e que dê uma solução nessas questões. Então é um outro assunto que nós vamos apresentar uma propositura aí. Eu queria também, a respeito do início do governo do senhor José Oscar Pavan, colocar certas questões para ele no seguinte sentido. O trânsito da nossa cidade. Existem placas de estacionamento proibido em tudo que é lugar, onde não se multa mais, e quando a gente coloca uma placa, ou faz uma advertência, essa de placas, advertências de placas, ou de sinais de chão, e nenhuma autoridade toma providência, isso vira terra de ninguém. Porque a partir do momento em que existe uma placa, e não se coíbe o abuso, então a coisa inexiste, vira campo para baderna. Eu me refiro principalmente à sinalização da Praça Tiradentes e imediações. Então, é uma questão que ele tem que mexer de novo, não cometer algumas loucuras aí, como fazer uma faixa de 10 metros de carga e descarga. Sinto muito. Eu me comprometi em tentar contribuir com o governo municipal, mas não é possível a gente verificar certas coisas. Então, se privilegiar um comerciante, tem que privilegiar a cidade inteira. Senhor presidente, eu tenho mais um assunto a tratar, que é justamente essa questão da instalação desse parque, e eu estou vendo que meu tempo está esgotando. Dou mais 3 minutos. Isso. Então, e eu requeiro de Vossa Excelência a aplicação do artigo 59 do nosso regimento interno, que concede 10 minutos para a liderança partidária. Muito obrigado. Eu escutei com atenção o vereador Miguel abordar essa questão da instalação desse parque.
Esse era um assunto que já preocupava, até em nome de uma certa coerência que nós devemos ter nas nossas condutas, naquilo que a gente faz pensando na cidade. No começo de janeiro, eu estava passando pela Praça Tiradentes e vi sendo montado um parquezinho. Naquele momento, a nossa Câmara estava em recesso e eu não pude oficialmente, via requerimento, via ofício, via indicação, manifestar a minha preocupação pelo descumprimento de uma lei ao senhor prefeito municipal. Conversei com o senhor presidente, então, e preparei um ofício de um vereador, como poderia ser de um cidadão, solicitando a ele providências naquele respeito. Esse ofício foi protocolizado junto ao Poder Executivo no dia 7 de janeiro de 2005 e dizia o seguinte: senhor prefeito, tendo constatado nesta data que na Praça Tiradentes, de frente à Escola Coronel, encontra-se em fase de montagem um parque de diversões, participa Vossa Excelência da vigência da Lei Municipal número 38A, de 23 de março de 92, a qual veda a concessão de alvará para a instalação desse tipo de atividade no local. Por oportuno, lembro de precedente ocorrido na administração anterior, ocasião em que o Poder Executivo, para não incorrer em descumprimento da citada lei, revogou a licença concedida para o mesmo local e o mesmo tipo de atividade. Então eu pedi providências em 7 de janeiro a respeito disso. Lembrando que o senhor prefeito, na legislatura passada, ele, como toda a Câmara, pediu providências nesse sentido. Muito bem. Também fui tomado pela surpresa com a instalação desse parque aí na nossa praça. Conversei com o vereador Cid Miranda hoje à tarde, tive uma explicação de funcionário ligado ao governo e me deram umas explicações que não me convenceram absolutamente. Eu gostaria, nesse momento, de dizer o seguinte: a lei continua a mesma. E a lei, não é só ler a lei. A lei tem que ser interpretada da forma como ela se encontra atentando-se para o espírito dela. E lendo-a. Porque se fosse só colocar no papel, é proibido proibir, não precisava de juiz, não precisava de promotor, não precisava de ninguém. Está escrito e acabou. A lei precisa ser interpretada. Agora, precisa ser interpretada por quem? Por quem, no mínimo, tem um pouco de conhecimento. Porque rábulas, como querem fazer crer que um diretor da escola, ao qual respeito como diretor de escola, vai interpretar a lei a seu bel prazer e vai fazer um requerimento à prefeitura, e a prefeitura ainda dá licença. Com licença, senhores vereadores. Mas isto é um absurdo. Por quê? Porque interpretaram erroneamente a lei. E eu vou explicar por que essa situação. Mas, repetindo, a lei, ela continua em vigor da mesma forma que estava há alguns meses atrás. E, lamentavelmente, e eu digo lamentavelmente, com todo o respeito que ele me merece, até pela condição de amigo pessoal, o diretor da escola afronta o espírito da lei e a proteção que se dá aos seus funcionários e aos alunos daquela escola. Se dá porque interpretaram a lei erroneamente. E eu fiquei surpreso quando tive conhecimento hoje que a licença foi concedida ao diretor da Escola Coronel. Então, isso choca um pouco, porque nós, vereadores aqui, independente das questões partidárias, independentemente, nós sempre defendemos a Escola Coronel, acreditando no quê? Que aquilo é uma casa de formação, onde principalmente se pegam crianças para se encaminhar na vida. Muito bem. A lei que eu mencionei, ela fala no seu artigo 2º, que foi criado um perímetro escolar, um perímetro de segurança. Para quê? Um perímetro de segurança. Para proteger aquelas crianças de más influências, ou desvios de atenção. Ou seja, a criança está na aula e fica pensando no parque. Tem que comer uma comida sadia e come porcaria. Então, a lei, ela foi criada nesse sentido. Se criou um perímetro de segurança,
onde certas atividades são proibidas. O artigo 2º diz o seguinte: objetivando a tranquilidade de professores, pais e alunos, de modo a evitar mau uso das cercanias da escola por parte de, daí vem os incisos, no inciso 3º vem circos e parques de diversões. E, na sequência, no artigo 3º, ele coloca lá que a menos de 100 metros de um dos portões, essas atividades não poderão ser desenvolvidas. Muito bem. Daí foram lá no artigo 4º e interpretaram que o diretor da escola, ou qualquer outra pessoa, poderia fazer diferente a coisa. Muito bem, vou fazer a leitura do artigo 4º. O perímetro escolar de segurança poderá ser utilizado pelas próprias escolas para realização de festas recreativas, de lazer e cultural, e aquelas que visem a arrecadação de fundos para a mesma. Muito bem, para interpretar a lei, nós temos que voltar lá, no artigo já citado por mim, que fala que é vedado, vedado a instalação de parques e circos. Isso é definitivo. E isso não significa que a escola possa alugar para um parque, para um circo ou por qualquer coisa. O que a escola pode e deve fazer é aquilo que sempre faz. Por exemplo, eu estou citando a Escola Coronel porque o problema é o Jaquim, mas poderia ser a Reineira, a Maria Antônia e outro. Mas o que a escola faz? Ela pega, se organiza como forma de confraternização e arrecadação de fundos e promove algumas festas. Festas juninas, festas de confraternização no final do ano. É esse o sentido. Então, o que nós temos? Aquele perímetro de segurança das escolas poderá sim ser utilizado para certas atividades, festas promovidas pela escola. Nós temos que ler o artigo para interpretá-lo. Então, eu estou convencido de que o parque se encontra irregularmente naquele local. E o meu procedimento hoje é o mesmo procedimento que eu tive anteriormente. Eu, no uso das minhas funções de vereador, eu encaminhei um ofício para o prefeito. Hoje, também, atendendo algumas solicitações de alguns cidadãos, venho a essa tribuna abordar esse tema de novo. Esse tema, para mim, não é polêmico, me perdoe o vereador, ele não é polêmico, esse é um tema claro. Aqui é a questão de cumprimento da lei. Então, a minha função de vereador, eu exerci e tenho procurado exercer nesse sentido. Não me importa quem é o prefeito. Porque se a gente for ficar rasgando lei para cima e para baixo, então virou a terra de ninguém. Pois não, vereador. Obrigado mais uma vez pela parte, doutor Tadeu. Eu questionei essa questão já no meu pronunciamento, porque quero crer que a Escola Coronel, ou como qualquer outra escola, não possui nenhum parque de diversão, como cita aí o artigo 4º. Como a escola não possui nenhum parque de diversão, está aí recebendo uma doação desse parque, a custa do quê? A custa da gente passar por cima da lei? Parabenizo Vossa Excelência pela postura, que não poderia ser de maneira outra diferente do que já conheço de outros mandatos como vereador. E gostaria de a gente argumentar que providência essa Casa de Leis vai tomar. Independente da situação que aqui defina, eu vou tomar as providências a que me cabem como vereador, como defensor das causas públicas. Não quero arrastar a questão para outros comerciantes que já estão lá instalados há muitos anos. Sou vereador agora para essa primeira legislatura, defrontei com o problema já de cara e vou enfrentar, contrariando A, B ou C, mas eu acho que o interesse público vem em primeiro lugar. Torço para que a Escola Coronel consiga outros recursos. Haja visto que minha esposa é professora da escola, efetiva já há muitos anos naquela escola, sei das necessidades daquela escola, dos seus funcionários, mas não podemos passar por cima da lei para acontecer isso. Senão, que exemplo estaremos dando à nossa população? Muito obrigado, vereador. Eu que agradeço. Então, eu só gostaria de concluir, senhor presidente, essa questão aqui, dizendo o seguinte: quando da solenidade de posse, da nossa posse como vereadores, e do senhor prefeito municipal, do senhor vice-prefeito municipal, eu me lembro claramente que eu
falei o seguinte naquela ocasião, que eu estaria, como sempre estive, com o objetivo de cumprir mais um mandato, procurando contribuir com o Poder Executivo local. O contribuir, para mim, é inclusive fazer isso que eu estou fazendo. Por quê? Porque é simplesmente o seguinte, porque quando da administração passada existiu esse problema, eu fui informado há poucos dias que o município de Conchas hoje responde a um processo judicial por perdas e danos. Então, o objetivo da gente é corrigir. Eu lamento, mais uma vez, que a este ofício que eu encaminhei, no dia 7 de janeiro, não tenha tido uma resposta. Porque não teve resposta. E surpreendido com a instalação do parque. E lamento muito mais que a iniciativa tenha partido do diretor da escola. Seria isso, senhor presidente, agradecendo pela concessão do tempo suplementar e aos senhores vereadores. Eu convido agora o vereador Sidney Miranda para fazer uso da tribuna. Tá certo. Ah, não. Senhor presidente, senhores vereadores, eu só gostaria, não vou fazer papel de advogado do dono do parque e nem do diretor da escola, coronel, mas as colocações do vereador Tadeu e o Miguel aqui na tribuna, somente deixar claro que o Poder Executivo, se deparando com o que diz a lei no artigo 4, e havendo pedido sendo feito, solicitado o requerimento do alvará por parte do diretor da escola, foi que ele concedeu o alvará. Até, aliás, foi uma imposição do prefeito que se fosse assim, porque se fosse diretamente o proprietário do parque fazer o pedido de alvará, não seria concedido. Agora fica esse impasse aí de Vossas Excelências. Gostaria de fazer a colocação aqui, senhor presidente, senhores vereadores, e dizer, na indicação 7 aqui do vereador Tadeu Almada Neder, essa semana nós tivemos a visita do deputado Milton Monte no gabinete do senhor prefeito, onde o presidente da Câmara estava presente com outros vereadores também presentes, recepcionando o deputado Milton Monte, e nós entregamos, formulado um ofício para ele, um pedido, e dentro desse pedido também a solicitação de empenho, se tratando da estrada Conchas a Piracicaba pelo bairro da Inhumas. É um trabalho realmente de iniciação dessa Casa de Leis, nós temos os nossos arquivos, e muito bom, novamente, esse trabalho do vereador José Tadeu Almada Neder, em estar também empenhando, e que essa Casa de Lei se empenhe realmente, porque esse asfalto pela estrada do bairro da Inhumas, Conchas a Piracicaba, com certeza são 8 quilômetros no município de Conchas e 10 quilômetros no município de Piracicaba. Então se torna irrisória, haja vista que não tem nenhuma obra de grande relevância em pontes. Então é uma obra fácil de se fazer para o governo do estado, 8 quilômetros de asfalto no perímetro de Conchas e 10 quilômetros no perímetro de Piracicaba. E com certeza para os munícipes, para a nossa população, é de grande valia. Registrar aqui também, vereadores, gostei da sugestão do vereador João Delbem, referente à coleta do lixo. Eu acho que foi em boa hora, uma vez que a administração está se iniciando, e que a pessoa que está à frente desse trabalho realmente precisa de sugestões. É o Maurício Arruda, e está à frente desse trabalho, que é os serviços de limpeza urbana, e com certeza eu vou trabalhar no empenho junto com Vossa Excelência, vereador, para que isso seja realmente feito. Haja vista do programa aí do FEIDRO, que a coleta seletiva do lixo está para acontecer também,
até mesmo com construções de galpões e uma parte educativa aí para a população na coleta seletiva do lixo, mas que realmente já tem que priorizar de início, por enquanto que esse programa não seja colocado em prática. Eu gostei das colocações da sugestão de Vossa Excelência. Vamos trabalhar em cima disso aí. Colocando aqui também, a TV Tem, ela esteve presente nessa Casa de Leis, nessa semana que passou, enfocando o trabalho que, enquanto as câmaras de vereador, os políticos, na sua grande maioria, por isso que nós, políticos, somos mal vistos por alguns cidadãos, somos criticados, uma vez, quando a imprensa destaca a regalia que os políticos eles usufruem. E muitas das vezes passa a ter uma imagem generalizada do político. E a TV Tem nos presenteou, sem convite algum, de nenhum político, e ela esteve presente aqui com os repórteres, e sem fazer exceção de partido político, esse ou aquele, entrevistou o presidente da Câmara, o ex-presidente da Câmara, esse vereador também deu uma entrevista, os funcionários da casa, em relação à parte econômica que essa casa sempre realizou em todas as suas legislaturas. E enfocando das regalias que muito em hora, legalmente, o vereador tem direito de ir às palestras, aos encontros com os políticos, e essa casa não se dá o luxo a isso. Ela prioriza, sim, quando o vereador precisa de ir até a Assembleia Legislativa, conversar com o governador, com deputados, tem total apoio. Mas que essa Casa de Leis sempre cuidou bem do dinheiro público, que, se tratando hoje, nós enfocamos aqui o terreno, e o Miguel Mir fez questão de apresentar o convênio, assinado pelo ex-prefeito José Luiz Miranda, e o vereador Omar enfocou nessa tribuna, que a compra desse terreno foi com dinheiro devolvido dessa Casa de Leis. Isso precisa ser lembrado também. Que, se não me falha a memória, foi na outra gestão de Vossa Excelência, senhor presidente. Então, é uma parceria e é um respeito ao dinheiro público bem usufruído e bem utilizado, que virou manchete na TV Tem, no Tem Notícias, na segunda edição. Eu só lamento que a TV Tem, ela não pode fornecer mais as cópias de matérias se tratando de políticos, seja em denúncias, ou seja, só sob júdice. Então, lamento isso, mas parabenizo a TV Tem por estar fazendo também, enfocando quando o político faz realmente o papel que a população espera do político. Registrando aqui também que, com certeza, no enfoque que foi dado, senhor presidente, senhores vereadores, se tratando... Só mais um tempinho, só para concluir, Excelência, pois não. 2 minutinhos. Se tratando o fornecimento, a distribuição de carne bovina em nossa cidade. Há uma preocupação grande por parte do Executivo, a não ser esse equívoco que eu vou vistoriar, Vossa Excelência, vereador Miguel, da vigilância sanitária, que eu não sei também por onde foi e quem assinou esse comunicado. Porque eu pude presenciar e ler realmente esse comunicado no Jornal Comarca e não vi a assinatura do responsável, como sai nos editais oficiais da Prefeitura. Vou realmente verificar se é um comunicado oficial por parte da Vigilância Sanitária. Vossa Excelência, quer uma parte? Permite uma parte, vereador. O poder de designar, o poder de polícia a qualquer um dos seus funcionários cabe exclusivamente ao prefeito. O poder de polícia é exclusivo do Executivo. E ele que determina quem são os funcionários que vão exercer esse poder de polícia. Na questão, aí a vigilância sanitária é um poder de polícia. E é uma portaria assinada pelo senhor prefeito que
a cada 6 meses, como manda a legislação, Lei 10.083 de 98, Código Estadual Sanitário, que a equipe de vigilância sanitária seja publicada na imprensa local. Então, Vossa Excelência poderá ver que é uma portaria do senhor prefeito. Acho que houve um lapso na hora da confecção, e se não houve esse esquecimento, reitera a necessidade do veterinário junto na equipe. É isso, muito obrigado. Com certeza. Mas, de qualquer forma, nós iremos averiguar realmente a veracidade do comunicado e se houve realmente um equívoco ou é um órgão que realmente precisa funcionar perfeitamente, trata de saúde pública. E nada justifica do matadouro estar sob uma ação civil promovida pelo Ministério Público. Que isso é uma realidade que se encontra uma ação civil pública do Ministério Público em cima do matadouro municipal. Mas isso não justifica, porque nós temos aí os fornecedores, os frigoríficos. Então, há que se ter uma fiscalização intensa e que realmente, se tratando de saúde pública, nós não podemos brincar. Seria isso, senhor presidente, senhores vereadores. Não havendo mais ninguém inscrito na tribuna, passamos à explicação pessoal. Mas eu vou conceder a tribuna à vereadora Eva. Com a palavra, a vereadora Eva. Senhor presidente, senhores vereadores, primeiramente quero agradecer a Deus por hoje estar aqui como vereadora, agradecer a todos que confiaram na minha pessoa, e dizer que estou à disposição de toda a população conchense. Quero mais uma vez confirmar a reivindicação que fiz ao senhor prefeito municipal, que providência imediata seja tomada sobre a limpeza da avenida Prefeito José Gorga, né, pois, como já foi dito, que a avenida está totalmente tomada pelo mato. Gostaria também de pedir que providência seja tomada sobre a limpeza dos bueiros da Rua Amazonas, pois vários moradores me procuraram, né, dizendo que nessa época de chuva eles nem dormem direito com medo das enchentes invadirem novamente suas casas. Então, eu espero, né, e tenho certeza que em breve o senhor prefeito vai estar tomando providência, vai estar vendo isso e tomando providência para essas pessoas. Também gostaria de pedir aqui a volta de cesta básica para todos os funcionários da prefeitura. Por vários me procuraram, né, pedindo, pois isso é um direito de todo trabalhador. Então, eu gostaria que o senhor prefeito, né, estivesse vendo isso e pudesse estar concedendo isso aos funcionários. Então, é só isso que eu tinha para dizer, né, assim eu agradeço. Pois não. Então, passamos à explicação pessoal. Não havendo ninguém na explicação pessoal, eu queria, quarta-feira próxima, é quarta-feira de cinzas, é o término do carnaval, então eu consulto o plenário se a nossa reunião fica na quarta-feira ou vocês acham por bem mudar para quinta. Eu consulto o plenário e decide isso. Você me permite, eu até marcaria para quinta-feira. Então a maioria de vocês que sabem, vocês, eu estou colocando para que vocês decidam. Senhor presidente, eu apoio a sugestão e só gostaria de questionar se a segunda-feira haverá expediente na Câmara. Na segunda-feira? Isso, segunda-feira de carnaval. Olha, eu não tinha pensado nisso, mas vamos dar ponto facultativo para a Câmara Municipal, então não haverá expediente. E as proposições, então, que entrariam até às 11 da quinta-feira, poderia ser estendido um pouco mais, então, senhor presidente? Haja visto que não... Aqui, se me permite, mas nós vamos funcionar na quarta-feira após às 12 horas. Perfeito, perfeito. Mas então, funcionar até quarta-feira às 12 horas, após as 12 horas. Após as 12 horas. E nós acordamos que as proposições entrariam até às 11 horas, aí seria na quinta-feira até às 11 horas, então? Isso, até a quinta-feira às 11 horas. Tá certo.
Se o plenário concordar com essa questão da quinta-feira, senhor presidente, eu apenas pediria, requeiro a vocês, no sentido de amanhã mesmo, fazer um ofício à Rádio Pérolas, para que dê divulgação dessa transferência da sessão. Tudo bem, fica decidido então para quinta-feira e não na quarta. Então, na quinta-feira, dia 10/2, às 19h30. E declaro encerrada a sessão.